Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos estávamos longe do Senhor Deus, andando no meio do pecado. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Enquanto nós desconhecíamos ao Senhor, o Senhor Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue precioso por nós e lavou os nossos pecados, sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Nós agradecemos por essa imensa graça. Nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso nesse tempo, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos aprendendo a sua palavra e nós agradecemos e estamos louvando a sua graça. E estamos dentro desse seu rebanho santo e misericordioso para aprendermos a sua palavra. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós nesse presente momento. Que o Senhor Deus permita a mão de misericórdia e graça para cada um. Senhor, dentro do nosso coração ainda tem pessoas que estão na fraqueza, que ainda não conseguem obedecer a sua palavra. Senhor, que o Senhor Deus, através da palavra, todos os dias possa nos renovar, possa nos fazer crescer diante do Senhor. Senhor, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver como seus filhos, sem nenhuma vergonha. Nossas igrejas que estão pelo país, muitas igrejas que estão pelo mundo. Aqueles que estão no meio da dificuldade para pregar o Evangelho, nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus permita mais da sua palavra, mais do poder do Espírito Santo para estar junto deles, para que possam evidenciar a sua santa palavra, para que nesse último tempo possam ser salvos pela condução do Senhor. Que o Senhor assim possa cumprir a sua santa vontade para nós. Senhor Deus, a sua palavra que o Senhor deseja manifestar para nós, a sua santa vontade permita para que nós possamos compreender. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 2. Palavra de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5, eu irei ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, iremos ler até aqui. Então, conforme a palavra de hoje, então, o tema da palavra de hoje é o vivo e o morto. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós podemos ver que o primeiro homem, Adão, recebeu a ordem de Deus para que pudesse comer de todos os frutos do jardim do Éden, mas só não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é uma palavra tão simples, mas é uma ordem bem severa, rígida. Então isso era no tempo do jardim do Éden, e no jardim do Éden havia até o fruto da vida. Então o fruto da árvore da vida dava vida eterna, e o fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor ele disse para não comer. Então o Senhor havia ordenado para não comer daquele fruto, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o que significa morrer? Morrer significa perder a comunicação com Deus, quer dizer que o espírito morre. Em Ezequiel, capítulo 18, disse que a alma que pecar, esta morrerá. Então, o espírito que morre não significa que vai desaparecer para sempre, mas significa que perde a comunicação com Deus. Então, mesmo que as máquinas estejam conectadas na tomada, se a energia não estiver fluindo, a eletricidade, nenhuma máquina vai funcionar. Então, espiritualmente, nós podemos dizer que você está morto quando você não tem a comunicação com Deus. E é por isso, para Adão, a ordem do Senhor foi para não comer. Foi uma ordem só. Se nós olharmos os 10 mandamentos, aparecem 2 coisas para fazerem e aparecem 8 coisas para não fazerem. Então, as ordens para fazerem e para não fazerem, tudo da mesma maneira é a ordem de Deus. Mas o Senhor, ele deu somente uma ordem bem simples no jardim do Éden, para não comereis. Por que disse dessa maneira? Então, porque o diabo, que é o príncipe da potestade do ar, não é visível aos olhos de Adão, mas ele está ali. Então ele tinha o coração arrogante de querer se tornar como Deus, e é por isso que ele foi expulso. Então Lúcifer e os seus anjos se tornaram aqueles que foram contra o Senhor Deus. É por isso que o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus foi enganado para trair ao Senhor Deus, para assim o diabo levar todos esses homens para o inferno onde ele entrará com seus anjos.
Então, o Senhor ele ordenou para que, ele permitiu para que o diabo pudesse tentar o homem. Então, por que o Senhor ele permitiu uma coisa dessas? O objetivo do Senhor Deus ter criado o homem é diferente do objetivo de ter criado o anjo. O anjo, ele queria se tornar como o Senhor Deus. E o anjo, ele desejava ter o lugar que o homem iria receber do Senhor Deus. Então, mas primeiramente, para receber esse lugar preparado pelo Senhor Deus, você precisa o quê? Se sujeitar por completo. Mas o homem, desde o momento que nasce, ele pode ouvir a palavra de Deus, mas também pode ouvir a palavra do diabo. Para ouvir a palavra do Senhor Deus, ele precisa vencer da tentação do diabo, para assim comer do fruto da vida, para assim se tornar como o Senhor Deus. Mas no momento que você desobedece à palavra do Senhor Deus, você perde o direito de comer deste fruto da vida. Quer dizer que aquele espírito morre. O espírito morrer significa perder a comunicação com Deus. Então o Senhor ele tentou Adão. Para se tornar como o Senhor Deus, você precisa ter o direito. E para ter esse direito, você precisa passar por um teste. Então ele precisa vencer da tentação do diabo que queria se tornar como Deus. O homem, desde o momento que foi criado, ele foi criado para ouvir a palavra de Deus ou ouvir a palavra do diabo. O homem precisa decidir por si próprio. Porque assim é definido o fim, o destino de sua vida. Então, mas Adão, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que faz ter o conhecimento do bem e do mal através da tentação do diabo. Claro que ali houve a tentação sobre Eva para assim derrubar Adão. O diabo ele sabe muito bem dessa fraqueza. Ele sabe que ele não ouviria a voz do diabo, mas iria ouvir a voz de sua esposa. Quando o diabo ele tenta para ele derrubar uma pessoa, primeiro ele vai derrubar a pessoa que está mais próxima dele. Um espião para poder colocar uma ideologia errada nas pessoas. Se ele tem pessoas que são alvos para ele, se ele for diretamente naquela pessoa, não vai dar certo. Primeiro, ele derruba as pessoas que estão mais perto do alvo, para que assim possa assim, influenciar o alvo de pouco em pouco. Então, de qualquer maneira, nessa tentação, o diabo venceu e Adão fracassou. Então, não comer não é um problema tão simples assim. No momento que você ouve a palavra do diabo, você vai morrer. Então, se nós falamos de forma profunda sobre esse tema, então você precisa passar por essa tentação para poder comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer deste fruto que faz ter o conhecimento do bem e do mal, você perde o direito de comer do fruto da vida. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 3 também, Adão e Eva, após terem pecado contra o Senhor Deus, eles foram expulsos do jardim do Éden. E assim, ao lado oriente do Éden, o Senhor ele colocou os anjos querubins com espadas flamejantes para protegerem, para que ninguém possa alcançar o fruto do conhecimento, do fruto da vida. Porque já que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles realmente não têm mais o direito de comerem do fruto da vida.
É por isso que o Senhor ele colocou essas espadas flamejantes. As espadas flamejantes, elas passam girando em volta, em torno da árvore, do jardim, da árvore da vida, para que qualquer um que tentasse se aproximar morria. Então, eles serem expulsos do jardim do Éden significa que eles perderam o direito de entrarem no reino do Senhor Deus. Então, neste mundo, o homem, ele não foi criado na realidade para viver algumas dezenas de anos e morrer. Mas a nossa vida foi criada para poder entrar no reino do Senhor Deus que é eterno. É um momento de preparo, é um momento para nós podermos entrar e vencermos essa tentação. O Senhor ele disse para nós não comemos. Então todas as pessoas dentro de Adão morreram. Então o Senhor ele disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não morreu em carne naquele momento. Ele viveu 930 anos e morreu velho. Mas o que morreu naquele dia foi a comunicação com Deus. Ele perdeu o direito de ver no jardim do Éden. É por isso que ele foi expulso dali. Agora também é a mesma coisa. Todos os pecados que cometem dentro de Adão. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós, derramou todo o seu sangue por nós. Agora, por todos os homens, o Senhor Deus deu a salvação e deu uma ordem. A ordem não é para não comer, mas a ordem agora é para comerem. Já que perderam o fruto da vida por conta do pecado, o Senhor Jesus, ele morreu, ele derramou o seu sangue, e agora ele abriu o caminho para podermos entrar para a vida. Então o Senhor ele disse: Eu sou o pão da vida, que desceu dos céus. Qualquer um que comer de mim, viverá. Então quem pode comer? Quer dizer que é aquela pessoa que aceita pelo coração. Então, mas o diabo ele está dizendo: não comas. Ele não está dizendo igual antigamente, dizendo: ah, é comer, coma, coma. Mas agora ele está dizendo que não coma. Então, mesmo que você não receba a salvação, você não vai morrer. Então, não precisa comer. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22, disse que todos os homens eles morreram em Adão, mas todos agora serão vivificados dentro de Adão. Todas as pessoas que nasceram de Adão, quer dizer que nasceram da carne. Então, nós todos estávamos mortos, nós todos nascemos como pecadores, quer dizer que nós nascemos com o espírito morto. O homem, desde o momento que ele nasce, pensem bem, ele nascer morto. A carne está viva no momento. Mas o espírito que foi criado conforme a vontade do Senhor Deus está morto. Então, mas por que esse Senhor Jesus ele veio ao mundo? Ele veio para vivificar o morto. Como em 1 João, capítulo 4, versículo 9, ele enviou o seu Filho para este mundo, da mesma maneira para nos vivificar. Para vivificar o espírito que está morto. Para vivificar aqueles que estão indo para o inferno. E é por isso que no Evangelho de João, diz que aqueles que ouvirem a voz de Deus ouvirão e viverão. Eis que é a hora. Então, quer dizer que no momento que o Espírito que ouvir a voz do Filho do Homem, eles viverão. Quer dizer que desde o momento que o homem ele nasceu, ele não tem mais a comunicação com Deus, porque ele pecou. Mas o Senhor ele veio para vivificar o Espírito que está morto. E é por isso aqueles que ouvem viverão. Então, o Senhor, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Ele lavou os nossos pecados para a eternidade. Quando nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, nós recebemos a salvação. E esta é a palavra que o Senhor ele está nos contando. Então, quem ouvir, viverá. Significa o Espírito ser vivificado. E é por isso
Em Efésios capítulo 2, versículo 20, como na palavra que nós já lemos, o Senhor ele vivificou a nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas, apóstolo Paulo ele tem enviado essa carta para a igreja de Efésios. Então significa que realmente eles que estavam mortos no túmulo, não é isso, mas sim aqueles que estão mortos por conta dos pecados e delitos. As pessoas que estão mortas por conta de ofensas e pecados. Quer dizer que o homem que estava morto em espírito, agora ele foi vivificado. Então, o espírito está morto significa que perdeu a relação, a comunicação com Deus. Então, pense bem, não adianta você ter eletricidade se o cabo estiver cortado. Então, da mesma maneira, a energia está ligada. Nós podemos ver o cabo de energia, nós temos toda a energia fluindo. Nós temos o espírito que estava morto agora, ele ser vivificado. É ter a comunicação com o Senhor. Então quer dizer que ele nos vivificou a nós que estávamos mortos. A igreja de Efésio também. Quando eles ouviram a palavra pregada pelos apóstolos, eles creram e receberam essa salvação. Então antes nós éramos pessoas que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, mas agora fomos vivificados pelo Senhor. E é por isso todas as pessoas em Adão estavam mortas. Mas agora, o Senhor ele está dizendo que ele vivificará aqueles que estão, todos que estão mortos em espírito. É por isso que em capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o Senhor que é riquíssimo em misericórdia, significa que Ele morreu e ressuscitou por nós. Nós éramos pecadores que merecemos ir para a perdição eterna. Nós éramos aqueles que iríamos morrer. Mas o Senhor ele teve grande misericórdia por nós. Quer dizer que através desse grande amor com que nos amou. Então nós todos realmente recebemos essa imensa graça, esse amor do Senhor Deus. Então se não tivéssemos esse amor do Senhor Deus, então nenhuma pessoa poderia receber a salvação. Então através do grande amor do Senhor que nos amou, então nós todos que estávamos mortos, realmente agora fomos vivificados. Então o nosso espírito agora realmente foi vivificado com Cristo. E isso é a salvação. Então isso significa, quer dizer que o nosso corpo agora, o nosso espírito foi vivificado, quer dizer que pela graça nós somos salvos. É por isso que nós, quando recebemos a salvação, nosso espírito que estava morto por conta de Adão, agora foi vivificado. Isso não é algo impressionante? Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Então se procurarmos em João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve a palavra do Senhor Deus e compreende, quer dizer que crê, ouve, crê, e também crê nessa graça do Senhor Deus que o enviou, essa pessoa ela tem a vida eterna. Quer dizer que a palavra dizer que eu recebi a salvação,
Quer dizer que eu nasci de novo. Eu recebi a minha justificação. Então, todas as palavras são palavras similares. Então, mas ali, dentre dessas palavras, nós podemos ver é ter a vida eterna. Ter a vida eterna quer dizer que não existe mais o juízo. Quer dizer que o juízo que nós merecemos receber, o Senhor ele recebeu por nós. É por isso que nós já não estamos sob o juízo do Senhor Deus. Nós passamos da morte para a vida. Quer dizer que nós, pecadores que merecíamos ir para o inferno, quer dizer que o nosso destino agora foi transportado. Nós estávamos andando em um trem para a morte, mas agora passamos para o trem da vida. Nós podemos ver que o destino das nossas vidas agora foi mudado da morte para a vida. E também, se nós olharmos em Atos, versículo 26, Atos, capítulo 26, Atos, capítulo 26, versículo 18. Versículo 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, se nós olharmos aqui, ele fala sobre a salvação que nós recebemos, que é explicado de forma detalhada. Quer dizer que nossos olhos espirituais foram abertos. Quer dizer que o homem que é cego de nascença, o Senhor fez abrir os olhos, não é mesmo? Então quer dizer que nós, antes de recebermos a salvação, éramos cegos espirituais. Nós não tínhamos objetivo de nossas vidas, nós não sabíamos o que era a graça de Deus. Nós andávamos como cegos de um lado para o outro. Mas o Senhor ele fez abrir os olhos. Quer dizer que passou das trevas para a luz. Isso mostra que o domínio do pecado, o Senhor Jesus, ele também já disse no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim não andará em trevas, mas andará em vida. Então o Senhor ele nos conduziu para o meio da luz. Nós recebemos a luz da vida. Quer dizer que das trevas para a luz. Quer dizer que nós passamos da tentação do diabo para os braços do Senhor. Então o Senhor ele disse para todos aqueles que agora foram santificados diante do Senhor. Então nós temos os santos que foram salvos, que agora estão no rebanho santo do Senhor. E dali nós podemos ver a grande herança do Senhor Deus que é fornecida. Então nós também podemos ver nessa palavra que o Senhor ele explica muito bem sobre a salvação que nós temos. Então, sobre o poder do diabo, nós fomos passados para o poder do Senhor Deus. Então, com uma grande guerra, tribulação que se passa, nós podemos ver que são discernidos entre vivos, os sobreviventes, e os mortos, as vítimas. Então, é uma separação triste que mostra quem morreu, quem viveu. Então, mas se nós olharmos na Bíblia, a separação de vivos e mortos, podemos ver que é a separação entre aqueles que receberam a salvação, que são os vivos, e aqueles que não receberam a salvação ainda, são separados como mortos. E é por isso que neste mundo nós temos vivos e mortos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação de forma exata, com certeza, ao ver do Senhor Deus, é um vivo. Quem não conseguiu receber a salvação, mesmo que a carne esteja viva, o espírito está morto para sempre.
Mateus capítulo 22 também. O Senhor Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Então, o Senhor Deus é Deus dos vivos. Então, nós podemos dizer que o verdadeiro Senhor Deus, o nosso Pai, que se torna nosso Pai verdadeiro. Então, mesmo que quando nós chamemos a Deus neste mundo, o Senhor Deus não é nosso Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai, dizendo Pai, mas Ele não vai nos responder. É por isso que Ele disse, versículo 30, é por isso que Ele disse em Mateus capítulo 22, versículo 32, ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, e assim Ele se torna o Pai dos vivos. É por isso que há de separação dos vivos e mortos. Então, há muito tempo atrás, quando eu fui para os Los Angeles, nos Estados Unidos, então um irmão ele disse que alguém que ele conhecia morreu. E nós fomos para ver como era o enterro dos americanos. Então, como eles fazem eles vão e não criam um morro de terra como nós, na Coreia, mas eles vão num lugar bem plano, cavam e enterram o caixão ali. E ficam todas as informações da pessoa, quando ela nasceu, quando ela morreu. E as pessoas escrevem mensagens ou falas daquela pessoa. E perto do local do cemitério tem tipo uma capela, um lugar onde é uma pequena mini igreja, templo. Então, várias pessoas conhecidas chegam ali e ficam aguardando a hora do enterro. E eles trazem um carro com o caixão ali dentro. E todas as pessoas podem ver o caixão. Então, uma parte eles deixam o rosto visível para fora, para que as pessoas possam ver o defunto. Então, ao ver, podemos ver que ele está muito bem vestido, também muito bem maquiado, mas está morto. E vendo aquilo, veste-se uma boa roupa, faz-se uma maquiagem muito bonita, mas está morto. Então, as pessoas deste mundo, carnalmente, parecem muito bonitos, boas vestes, boa maquiagem, mas estão mortos. Quer dizer que essas pessoas estão mortas. E é por isso então nós chamamos de zumbi. Vocês já viram filmes de zumbis, onde as pessoas estavam mortas, mas começam a se mexer e sair para fora? Então, quando eu vi um filme destes, eu vi eles saíram do cemitério e começaram a se mexer e dançar. Isso é zumbi. Então, não é horripilante uma coisa dessas? Ao ver do Senhor Deus, as pessoas que não receberam a salvação são como mortos que levantaram e estão andando por aí. Então, é horripilante. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação é considerada assim. Então, os vivos e os mortos, como eles podem ser discernidos? E neste mundo, a diferença entre as pessoas que nasceram de novo e as pessoas que não nasceram de novo. Então, os vivos e os mortos. Então, a relação do vivo e do morto é totalmente diferente. Então, a vida de um vivo, se nós olharmos em 1 Coríntios, vamos procurar primeiro. Primeiro vamos para 2 Coríntios, capítulo 5.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 15, eu irei ler todos, vamos ler todos juntos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus, ele morreu por todos os pecadores. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado foi pago pelo Senhor Jesus, que não tem pecado. Quer dizer que pelo sangue precioso do Senhor, então sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então o Senhor que não tem pecado, ele morreu, o justo morreu, para que nossos pecados pudessem ser lavados. Nós temos certeza dessa verdade. Então ele morreu por todos. Ele não morreu somente por aqueles que dizem que creem, mas enquanto nós ainda desconhecíamos ao Senhor Deus, quando nós éramos inimigos de Deus, o Senhor, ele morreu por todos os homens. Mas agora as pessoas que compreendem dessa verdade e creem, viveram. Mas aqueles que não creem estão mortos. Então é por isso que o Senhor, para todos nós, os vivos, o Senhor, ele ter sido se sacrificado para nos salvar, é para que nos fizéssemos vivos, para que não vivam mais para si. Então, aqueles que agora vivem, não vivem jamais por si. Não vivem mais para a sua vontade. Então, realmente quer dizer que morreram por conta de seus pecados e foram vivificados. Então, o Senhor, ele, para nos salvar, ele morreu por nós. Toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber, realmente o Senhor, ele sofreu por nós. O sangue precioso do Senhor Jesus agora nos lavou. Quer dizer que o Senhor, ele tem nos salvo, é para que nós, agora, os vivos, não vivamos mais para nós mesmos. Mas agora o Senhor que morreu por nós, para que nós possamos viver por esse Senhor. Então, esta palavra é uma palavra muito importante. Então, conforme o Senhor ele morreu na cruz, agora eu morri pelo Senhor, agora eu fui vivificado com uma nova vida, um novo espírito. E se eu conheço essa verdade, eu já não vivo mais por mim mesmo. Então agora o Senhor que morreu por mim, o meu corpo, o meu espírito, tudo foi comprado com o sangue precioso do Senhor. E agora ele já disse que isso já não é nosso. Quer dizer que nós fomos comprados com preço. Então nós não somos algo que nós não somos nossos. Quer dizer que a nossa vida, nós não podemos agora decidir do jeito que queremos. É por isso que Romanos, capítulo 14, versículo 7 e 8 já disse, não existe mais ninguém que viva por si. Agora, não existe pessoas que receberam a salvação que vivam por si ou que morram por si. Agora vivemos para o Senhor. Morremos para o Senhor. Viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, por que viver ou morrer, nós precisamos viver pelo Senhor? O nosso corpo, espírito, tudo foi comprado com um grande preço diante do Senhor. Quer dizer que já nós não somos nossos. Então nós precisamos saber desse problema de forma exata. Então agora o Senhor, ele morreu pelos nossos pecados, ele nos vivificou. E agora nossos pecados, delitos, realmente nós estávamos mortos, mas agora fomos vivificados no Senhor. E agora, através dessa imensa graça da salvação do Senhor, nosso corpo, espírito,
Todas as coisas já não são mais meus, mas são comprados pelo Senhor. Como em 1 Coríntios capítulo 7 já disse que nós somos comprados com preço. Em outras traduções diz que foi pago com um grande preço. Então agora nós não devemos mais ser servos dos homens, não devemos ser servos da nossa carne, não devemos ser servos do dinheiro. Se nós somos servos realmente dessa carne, seremos servos do pecado. Mas agora nós, como aqueles que estavam mortos, mas agora estão vivos, precisamos viver para o Senhor. Meu corpo, minha carne, minha vida, tudo é do Senhor. Comer ou beber, o que quer que eu faça, eu preciso fazer para a glória de Deus. Então, o que quer que eu faça, comer ou beber, eu preciso viver para o Senhor. Viver ou morrer. Então, o que quer que eu faça, o objetivo da minha vida é para a glória do Senhor. Então, agora, se não for o objetivo para a glória do Senhor Deus, então quer dizer que agora eu estou indo contra o Senhor Deus, quer dizer que eu estou pecando contra o Senhor. Então não existe mais ninguém que viva por si. Então aí as pessoas podem dizer, mas eu não sou assim. Mas a nossa carne foi salvo pelo Senhor. Nós agradecemos por nós termos sido salvos pelo Senhor, mas não gostamos de viver pelo Senhor. Então o Senhor Jesus, depois que foi crucificado, um dia antes de ser crucificado, ele disse, Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então realmente, para que eu possa carregar essa cruz diante do Senhor. Então nós temos a mesma, o Senhor Jesus tinha essa mesma carne como nós. Então a carne não gosta do sofrimento, não gosta da dor. Então ele disse, Pai, faça passar de mim este cálice. Então, mas se essa for a vontade do Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. É por isso que o Senhor ele nos salvou com a vontade do Pai. Então, se for a vontade do Senhor Deus, nós morremos e nós também vivemos. Fazemos isso ou aquilo. Então, se o Senhor ele diz para não fazermos, não devemos fazer. E se o Senhor diz para fazermos, mesmo que eu não queira fazer, eu preciso fazer. Então, Pai, viver ou morrer, que faças conforme a tua vontade. Esse é a vida de um cristão. Essa é a vida do vivo. Agora já não vivemos por nós mesmos, nós vivemos agora pelo Senhor que morreu por nós, para nós sermos vivificados. Então agora não existe mais ninguém que viva por si. Quem vive por si é hipócrita. Após termos recebido a salvação, então é mentira se nós continuarmos vivendo por nós mesmos. Então eu viver um pouquinho pelo Senhor e depois esquecer. Então eu esquecer porque eu estou vivendo pela minha própria vontade, minha própria satisfação, minha própria vontade, meu desejo, somente tudo é o que? Eu. E é por isso que o apóstolo Paulo ele disse, viver é para o Senhor, morrer também é para o Senhor. É por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, as pessoas que não conseguem discernir o que é do Senhor, o que é seu, é ladrão. Então, nós pensaram, uma pessoa deixou pendurada uma roupa no trem, e o outro foi ali e pendurou a sua roupa em cima da roupa dele. E passou um tempo, e um dos bolsos que estavam ali, ele foi e pegou a carteira que estava sobre o paletó, que estava sobre o dele, e colocou no bolso. Isso acontece porque são roupas que estão tudo juntos. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei procurando minha carteira no final, fiquei procurando, falei, ué, cadê a minha carteira? E não achei ela de jeito nenhum.
E depois que eu saí, fui até a igreja, eu vi que outra pessoa tinha pego o meu paletó. E ele me devolveu, eu devolvi o paletó dele. E eu comecei a perguntar para ele, por que você levou a minha carteira? Ele disse, eu achei que essa carteira era minha, por causa que achei que era minha paletó. Então, o ladrão, ele fala como? O seu é meu, o meu é seu. Ah, não. O seu é meu e o meu também é meu. Então, o ladrão é desse jeito. Então, mas o Senhor, ele nos permitiu o quê? A salvação. Agora, já não somos mais nossos, nós somos do Senhor. A minha vida, todos os meus desejos, o meu tempo, a minha juventude, agora é do Senhor. Se eu utilizar para a glória de Deus, eu preciso viver para a glória de Deus. E é por isso que agora, para que os vivos não vivam mais por si. Então agora, o Senhor, ele morreu por nós. E ele nos vivificou. E agora a vida de um vivo, o Senhor, ele está nos mostrando, nos ensinando. Então uma pessoa que recebeu a salvação, então agora vive pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio sucesso, pelo seu próprio prazer. Então isso quer dizer que realmente ele está indo contra a vontade do Senhor Deus. Então isso está totalmente errado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 também. Então nós precisamos realmente ser agradáveis diante do Senhor Deus. Quer antes deixarmos este corpo ou não, partirmos ou ficarmos. Então nós precisamos nos esforçarmos, precisamos para agradar ao Senhor. E assim como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz, porque realmente para que nós vivamos ou morremos, nós precisamos o quê? Comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós precisamos estar diante do tribunal de Cristo, para que cada um seja julgado conforme o que foi realizado diante do Senhor Deus através do seu corpo. Então quer dizer que nós não recebemos o juízo da nossa do pecado para irmos para o inferno, mas sim como nós vivemos vai ser julgado com certeza. Nós precisamos pensar nisso. Será que eu vivi por mim mesmo ou eu vivi pelo Senhor? Eu viver para o Senhor é bondade, eu viver por mim mesmo é pecado. Então, mesmo que eu diga, eu vivi de forma bondosa, eu vivi realmente pelos outros, da moral. Então, mas como a palavra já diz, realmente sabendo fazer o bem não o faz, comete pecado. Então, o que é fazer o bem? É fazer a vontade do Senhor Deus. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu vivo e também morro. Então, mas nós gostamos o quê? Realmente da vaidade deste mundo. Nós dizemos, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou fazer isso, aquilo. Tudo isso o quê? São desejos dessa carne que são inúteis. Então eu preciso decidir viver pelo Senhor ou por mim mesmo. Mas as pessoas querem viver por si mesmas, querem viver para sua própria satisfação, mesmo que não haja um erro em frente à moral, à ética. Isso é pecado, porque você mesmo sabendo fazer o bem, não o faz. Então, as pessoas deste mundo, quando fazem coisas más, nós dizemos que é pecado. Então, nós não devemos fazer coisas más, mas ao mesmo tempo também nós devemos fazer o que? A vontade de Deus. Então, aquele que sabe qual é a vontade do Senhor Deus, vê o que vai acontecer, vai apanhar muito diante do Senhor Deus. E é por isso, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, nós, como salvos, como é que devemos viver? Então, tudo vai ser calculado diante do Senhor. Nós precisamos viver todos os dias pensando sobre isso. Então, nós agora sofremos e agora morremos também pelo Senhor. Então, isso é ter o maior sucesso, a maior vitória diante do Senhor Deus, como um cristão. Pessoal, pensem bem, pessoas que ganharem muito dinheiro, viver uma vida luxuosa, será que isso é sucesso?
Ao ver do Senhor Deus, isso não é nada. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele não vive por essa vida atual. Ele vive para uma vida futura, a vida no diante, perante o Senhor Deus. Então agora o mais importante é como eu estou vivendo agora diante do Senhor Deus, porque futuramente vai ser julgado diante do Senhor. Existe o prêmio, o galardão eterno. Tem pessoas que vão passar por vergonha eterna. Então nós precisamos viver calculando essas coisas. Porque o Senhor, ele disse que ele está vendo todas as coisas. Como em Romanos capítulo 14, o Senhor Deus, ele há de julgar até as coisas secretas, escondidas. Então eu viver conforme o Senhor é fazer o bem. Eu não viver conforme o Senhor Deus é fazer o mal. E é por isso que a vida do vivo, nós precisamos saber de forma exata o que é. Então, será que eu sou vivo ou sou morto? Então, se eu sou vivo, será que eu estou vivendo como vivo? Um vivo ele viver como morto não está certo. Então, viver neste mundo com um carro bom, comida boa, vestindo bem, do que adianta viver desse jeito se é um zumbi? Não é mesmo? Ao ver do Senhor Deus, é um defunto que está caminhando. Então, um vivo querer viver como morto, será que isso está certo? Um vivo. Então, não é algo simples, não é? Em 2 Coríntios, capítulo 6, vamos procurar. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu irei ler. E por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor, ele está nos dizendo, quer dizer que para nós, os salvos, então nós ainda temos pessoas perdidas que o Espírito não está vivo, não é, neste mundo. É por isso que está dizendo para nós que somos salvos. Por isso saí do meio deles e apartai-vos. Em grego, ekklesia significa igreja, que é um grupo separado, um grupo escolhido. Quer dizer que nós somos um grupo que fomos separados deste mundo. Nós já não somos deste mundo, nós somos pessoas que fomos escolhidos pelo Senhor Deus. E é por isso que o Senhor ele está dizendo para sairmos do meio daqueles que não receberam a salvação. Precisamos estar longe deles. O Senhor não está dizendo para vivermos no meio das montanhas, mas quer dizer que a nossa vida precisa ser discernida das pessoas deste mundo. Precisamos sair do meio deles. Dentre as pessoas que não receberam a salvação, nós precisamos nos separar, discernirmos dessas pessoas. Agora, com um rebanho de pessoas que foram salvas, não tocar nada imundo. Então, as coisas pecaminosas deste mundo, eu não devo realmente me contaminar. Então, conforme a palavra do Senhor, então o Senhor, ele disse, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, por que ele está frisando esta palavra? Então, ele está dizendo para nós não esquecemos que somos filhos do Senhor Deus. Então, ele salvou pecadores como nós, nos permitiu para que nos tornássemos em seus filhos. Então, o Senhor Deus, ele está dizendo, eu sou o vosso pai, e vós sereis os meus filhos. Então, é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Por que ele está frisando no Deus Todo-Poderoso neste momento?
Então, o Senhor Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, está falando conosco. Então, agora, quando nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, a nossa vida vive no meio do poder do Senhor Deus. As pessoas deste mundo vivem conforme a vontade deste mundo, vivem seguindo os desejos dessa carne. Mas nós somos pessoas que vivem conforme a vontade do Senhor Deus. Agora nós vivemos conforme a ordem, a condução de Deus. O Senhor ele disse: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a ordem para o cristão? É viver buscando primeiro o seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Pai sabe que o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Assim como os pais nos cuidam de nós quando nós somos pequenos, bebês ainda. Eles sabem muito bem o que nós precisamos. Eles amam. Eles nos ajudam com todo o coração. Então nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Viver ou morrer. Eu viver pelo Senhor, eu morrer pelo Senhor, esta é a maior glória que existe. Mas uma pessoa que vive por si e morre por si é maldição. Não existe mais ninguém que viva por si, não existe mais também ninguém que morra por si. Viver é pelo Senhor, morrer é para o Senhor. Então nós cantamos, não é? Às vezes, viver, eu viverei para o Senhor, morrer. Viver ou morrer, serei de Cristo, não é mesmo? Então, da mesma maneira, porque somos do Senhor. Então, agora eu já não tenho mais o direito para viver por mim mesmo. Então, agora, uma pessoa que recebeu a salvação de forma exata, nós precisamos ter isso como certeza dentro do nosso coração. Nós precisamos viver diante do Senhor. Então, vamos procurar Colossenses, capítulo 3. Palavra de Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 1 ao 3. Vamos ler todos juntos devagar. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então agora nós já ressuscitamos com Cristo. Nós morremos com Cristo, fomos vivificados com Cristo. Já que fomos vivificados, nós precisamos pensar nas coisas de cima. Agora, pensamos nas coisas de cima, não pensamos nas coisas de baixo. Precisamos pensar nas coisas de cima. Nós precisamos buscar as coisas de cima. Então, o Senhor ele está sentado à destra de Deus. O Senhor está sentado à destra de Deus e está aguardando por nós, está orando por nós, está esperando por nós. Então nós precisamos pensar nisso. Então nós não devemos pensar nas coisas de cima, não as coisas de baixo. Então a vida de um cristão. A carne vive nessa terra, mas o nosso corpo está no reino dos céus. Isaías capítulo 40, versículo 31. Então ele diz que aqueles que esperam no Senhor são como a águia, que vão aos altos céus. Então nós também, assim como o monte lá nas alturas, voamos todos os dias, nós vamos indo para diante do Senhor. Quer dizer que desde o primeiro momento que nós agora cremos, agora nós temos uma fé muito mais forte, mais firme. Nós agora vivemos esperando para nos encontrarmos com o Senhor. Por que nós vivemos agora?
Nós não vivemos o presente para o presente, mas nós vivemos o presente para cumprirmos o futuro diante do Senhor. Para o futuro glorioso diante do Senhor. Nós não vivemos para as coisas vãs deste mundo. Então, depois, futuramente, com certeza vão ter arrependimento e vergonha, mesmo sabendo por que continuam vivendo desse jeito. Então ele diz, realmente, aqueles que esperam no Senhor, realmente subam e subam, precisam todos os dias subir e subir. Então o coração, todos os momentos, precisa estar realmente prostrado diante do Senhor. E isto é a vida de um cristão. É por isso que o cristão precisa pensar nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. Então, não é para deixar nas coisas dessa terra, não é para buscar as coisas deste mundo. Então, como existem tantas coisas vãs neste mundo, as pessoas precisam saber. Então ele disse, hoje mesmo buscareis a tua alma. E as coisas que tens preparado. Para quem será? Steve Jobs também, a mesma coisa. Ele teve grande sucesso, ganhou muito dinheiro, fez fortunas. Mas ele teve câncer no apêndice e assim ele morreu. Ele disse, eu vivi como um ignorante. Então viveu somente para a riqueza, para ganhar dinheiro. Eu vivi como um ignorante. Então juntar tanto dinheiro, mas isso não é importante. Então ele diz que existe algo importante, mas eu acredito que ele não conseguiu finalizar a frase, não conseguiu descobrir a verdade. Então as pessoas que vivem como ricos, depois que eles morrem, o que acontece? Acabou, não tem mais nada. Então mesmo seja o presidente da empresa, o empresário Igani, então ele também já disse sobre a vida dele no diário que ele deixou. Então quando eu morrer, as minhas casas, quem é que vai viver nelas? Meu carro tão bom, alguém deve viver usando esse carro. Ele deixou falas assim. Quer dizer que tudo não adianta de nada, que tudo vai ser deixado para alguém. Antes ele havia juntado tudo pensando que vai viver centenas e milhares de anos. Steve Jobs também. Ele morreu com 56 anos de idade. Como em Lucas capítulo 9. Um homem querendo seguir ao Senhor, ele disse, eu seguirei ao Senhor. Então, mas o meu pai morreu, e agora eu preciso enterrá-lo. Depois que eu enterrá-lo, sepultá-lo, irei seguir ao Senhor. Então, mas o Senhor lhe disse uma palavra que nós não conseguimos entender. Ele disse para deixar os mortos para os mortos, para que os mortos enterrem os mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Existe o trabalho do vivo e também existe o trabalho do morto. Então, se você está vivo, agora você precisa deixar o morto para o morto. Então, o trabalho do morto, o morto consegue fazer o trabalho dos mortos. Quer dizer que um defunto está cuidando de um outro defunto? Não, não é isso. Mas quer dizer que uma pessoa que está vivo em carne, mas o espírito está morto, então é considerado morto. E quem está morto, literalmente morto, é um morto em espírito e em carne. É por isso que está dizendo para deixar o morto em carne e espírito para os que estão mortos em espírito. Mas tu vais e anuncias, e vai para anunciar o reino de Deus. Então, o vivo e o morto. Então, cada um tem um trabalho separado, diferente. E só pode ser diferente. Então, as pessoas deste mundo ganham dinheiro,
dizem que tem sucesso. Então, mas por fim eles vivem tudo para as coisas dos mortos. Do que adianta? Então hoje o Senhor diz, hoje mesmo buscarei a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim como o rei de Israel, Davi. Então ele fez um grande trabalho, ele unificou Israel e trouxe a paz. Então, mas podemos ver que eles realmente estavam buscando as coisas pela sua própria vaidade e desejos e cometem iniquidades. Mas ele disse, Senhor, onde está a minha esperança? Está no Senhor. As pessoas deste mundo, eles realmente buscam para o que? Juntar riquezas, espólios deste mundo. Mas não sabem quem tomará. Então, Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Uma pessoa que recebeu a salvação. O Senhor é a minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é a minha esperança. Como quer que eu tenha vivido, eu vou receber como retribuição diante do Senhor. É por isso que a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está diante do Senhor. O objetivo da minha vida, realmente eu tenho a minha satisfação nessa terra. Então eu preciso pensar nas coisas que estão em cima, não nas coisas de baixo. Então, o vivo e o morto. Agora existe um discernimento exato diante do Senhor Deus. Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Vamos procurar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então nós morremos com o Senhor e agora nós somos vivificados com Ele. É por isso que assim como o Senhor ele vivificou a Cristo dentre os mortos, agora para que nós possamos andar em uma nova vida. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação agora está vivendo em uma nova vida. Em novidade de vida. Quer dizer que agora vive sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. Agora nós precisamos viver dessa maneira. E se nós olharmos o versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora nós somos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que significa sermos considerados vivos diante de Deus? Precisamos viver como vivos. Então nós precisamos viver, nós nascemos de novo, nós temos a esperança do reino dos céus. Agora a nossa vida diante do Senhor. Então nós precisamos ver, será que nós recebemos a vida diante do Senhor? Então, acredito que o número de pessoas que receberam a salvação dentro da nossa igreja é muito maior que qualquer outra igreja neste mundo. Seria ótimo se fosse 100%. Então, mas eu não sei se ao ver do Senhor Deus vai ser quantos porcentos. Tem pessoas que aqui dizem que receberam a salvação, têm o nome de salvo, mas um corpo que não tem espírito agir como morto, viver como morto, não está certo. Um vivo, ele precisa agir como um vivo. Isso significa estar vivo. Você diz que está vivo, mas se você age como um morto, onde já se viu uma coisa dessas? E também se olharmos
em Romanos capítulo 6, versículo 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então agora nós, dentre os mortos, agora como vivos, tá? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então agora não é mais para o pecado, mas agora para a justiça de Deus, agora para a glória do Senhor Deus. Agora a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração, agora precisamos utilizar para o agrado de Deus, agora precisamos viver para o Senhor. Então agora nós todos, agora que estamos aqui, agora nós entregamos nosso corpo como instrumentos de justiça. Quando nós olhamos para uma árvore, nós conhecemos aquela árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore dá bons frutos. Então, uma árvore má não tem como dar bons frutos. E não pode uma árvore boa dar maus frutos. Então, realmente, pelos seus frutos, conheceremos as árvores, não é? Então, é ótimo nós verificarmos, precisamos verificar, temos um bom testemunho. Então, mas agora, precisa ter a vivência de um cristão que recebeu a salvação. Como em Tiago eu já disse, realmente vocês dizem que têm fé, mas não têm obras, mas eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, e vocês, como é que vão mostrar a fé morta de vocês? Então, uma pessoa que está vivo precisa ter a sombra de uma pessoa. Mas pense bem, uma pessoa está andando, mas tem uma sombra de cachorro atrás do homem. É estranho, não é? Aquilo é um homem ou é um cachorro? Então, nós estamos vivos, a evidência é de que nós agimos como vivos. As nossas obras seguem a nossa fé. É a sombra que segue. E assim, vocês conhecem muito bem a palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não é? Eu já estou crucificado com Cristo. Então, já estou crucificado com Cristo. Quer dizer que o meu desejo, a minha vontade, o meu coração, tudo agora foi crucificado com Cristo. Acabou, já não existe mais o que é meu. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer que agora nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Como em Romanos capítulo 8, versículo 4, ele disse que aquele que está vivo, ele tem o quê? O Espírito de Cristo. Ele não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. Tá, agora já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Tá, agora eu viver na carne. Eu não vivo para o meu desejo, para a minha vontade, mas sim eu vivo na fé do Filho de Deus que entregou a sua vida, a sua carne por mim. Tá, agora eu vivo pelo Senhor Deus. Agora eu não vivo mais por mim mesmo, mas eu vivo pelo Senhor que me amou e se entregou. Eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. O dono da minha vida é o Senhor. Se o Senhor ele diz para fazer, eu faço. Se o Senhor ele diz para ir, eu vou. Se ele diz para parar, eu paro. Então, mesmo que eu queira fazer, se ele diz para não fazer, eu não devo fazer. Isso não é ser cristão? Então, o Senhor ele precisa se tornar o dono da minha vida. Então, agora já eu não sou o dono da minha vida, mas o Senhor é o dono da minha vida. Um servo não existe o seu próprio desejo, não existe o seu plano. Ele vive somente para o dono. É por isso que o apóstolo Paulo ele já disse, realmente ele que viveu pelo Senhor, ele realmente é servo do Senhor. Assim como o Senhor Jesus é servo de Deus também. É por isso que ele diz que o Cristo também ele se sujeitou até a morte de cruz. O Senhor Jesus ele veio como um homem para este mundo. Ele se sujeitou por completo na palavra de Deus. E é por isso nós agora recebemos essa palavra do Senhor.
Então nós agora temos o Senhor que é o dono da minha vida. Então nós temos o Senhor que é o dono das nossas vidas. Então agora nós vivemos para o Senhor, eu vivo para o Senhor. Agora eu tenho essa fé para viver dentro do Senhor. Então o Senhor é o dono da minha vida. Então agora dentro dessa fé que eu tenho dentro do Senhor, eu vivo dentro do Senhor. Então se eu viver é para o Senhor, se eu morrer é para o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor Deus. Então isso não é algo exato. Isso não é algo especial. Então isso é algo lógico a se dizer. É por isso que se nós olharmos em Efésios capítulo 2, vamos procurar Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antes nós estávamos mortos em nossos pecados, ofensas e pecados, mas onde que nós estávamos naquele tempo? Então, nós, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera no filhos da desobediência, na geração maligna, cheio de pecado. Então, assim como um vento que sopra de um lado para o outro, vai levando para o inferno. Então, vai seguir nos desejos dessa carne. Então, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Assim como o diabo ele vai conduzindo, nós vamos até um inferno. Então agora nós temos esses filhos que operam nos filhos da desobediência. Então o diabo ele atua continuamente dentro daqueles que estão no meio da malignidade. Então, agora nós todos que recebemos a salvação, agora dentro do Senhor, nós temos desejos da nossa carne, vivíamos fazendo a vontade dessa carne diante do Senhor Deus. Então antes, nós todos que vivíamos nesse meio dessa carne, então nós tínhamos os desejos da nossa carne, não é? Vivíamos seguindo a vontade dessa carne. Então agora nós fazemos essa vontade dessa carne. Nós vivíamos fazendo a vontade, o desejo, seguindo a satisfação da nossa carne. Mas agora não somos mais assim. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor ele permitiu uma nova vida para mim. O Senhor Deus ele permitiu uma nova esperança, me deu um novo objetivo de vida. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 20, realmente nós temos o Senhor que atua no meio de nós. Então, para fazer a sua santa vontade aprazível, Ele nos deu essa esperança, quer dizer que aqueles que são salvos dentro de nós, quem é que nós temos? Nós temos o Deus que opera nos homens. Como em 1 João capítulo 2, versículo 6, aqueles que dizem que está nele também devem andar como ele andou. Então, se eu estou dentro do Senhor, o Senhor está dentro de mim. Assim como o Senhor agiu, eu preciso agir dentro do Senhor. Então, agora, realmente, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Senhor ele precisa se tornar o dono da minha vida. Então, o que é que vocês pensam? Então, o Senhor é o dono da minha vida. Viver ou morrer agora, eu preciso viver conforme a vontade do Senhor. Então, agora, o vivo e o morto é diferente. Então, um morto, ele vive conforme o seu próprio desejo. Conforme a sua própria vontade, seguindo o desejo da sua carne. Então nós vivemos fazendo essa vontade, que essas ações que são o quê? Do diabo.
da carne, mas nós morremos com o Senhor, nós que fomos vivificados com Cristo. Agora, já não temos a morte que opera no meio de nós. Agora nós estamos dentro da vida, nós estamos dentro dessa vontade do Senhor Deus e agora podemos viver sendo conduzidos pelo Senhor. É por isso que Romanos capítulo 6, versículo 11, ele já disse que nós, assim, devemos considerar-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus com Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá, agora para o pecado, eu estou morto. Eu estou vivo para o Senhor. Tá, agora o meu pecado realmente já não opera dentro de mim. Mas agora o Senhor se tornou o dono da minha vida. Ele opera sobre mim. Então nós precisamos pensar nisso com profundidade. Como em João capítulo 11, o Senhor Jesus disse, eu sou a vida e a ressurreição. Então quem crê em mim não perece, mas tem a vida eterna. Então o Senhor, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. O Senhor, Ele morreu Ele morreu para acabar com nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E agora nós vivemos no meio dessa nova vida diante do Senhor. É por isso que em 1 Pedro capítulo 3, ele disse que nós precisamos considerar o Jesus como nosso Senhor de nossos corações. E precisamos sempre andar conforme essa esperança que nós temos dentro de nós. Então nós antes falávamos Senhor, Senhor pelas nossas próprias bocas, mas em nossas ações. Então quando nós temos essa palavra Senhor, Senhor significa que o Senhor, dono, rei, não é? E é por isso que Cristo que está dentro de nós precisa ser considerado o nosso Senhor. Então vamos procurar 1 João. 1 João, capítulo 2. A partir do versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vamos ler todos juntos devagar. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele diz para nós não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo, não é para deixarmos realmente a afeição para este mundo. Então qualquer um que ama este mundo não tem o amor do Pai dentro dele. Então nós amamos ao Senhor por palavras, é tudo mentira. Se amamos o mundo, então quer dizer que nós não temos o amor do Senhor Deus dentro deles. Então o Senhor que tem permitido essa graça para nós, mas nós olhamos para os nossos olhos, olhamos para este mundo e falamos, nossa, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tão boa para se comer, tão boa para se ter. O fruto do conhecimento do bem e do mal do jardim do Éden, que o diabo tentou para Eva, dizendo para comer. A Eva, ouvindo essas palavras, olhando, parecia tão boa de se comer, tão formosa. Disse, nossa, se eu comer, eu devo me tornar como Deus. Quando recebe a tentação do diabo, as coisas deste mundo parecem tão boas. Então, o fruto da vida parece tão bom, parece tão boa para comer. Então, como se ele fosse se tornar como Deus. Então, neste mundo existem muitas coisas para se ver, para se comer. Então, não devemos amar as coisas deste mundo, não devemos perder nosso coração para as coisas deste mundo. Então, nós podemos ver a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Foi dado pelo diabo. Isso é a isca do diabo.
É por isso que os desejos deste mundo, a geração deste mundo, tudo se passa. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todas as coisas deste mundo são passageiras e desaparecem. Seja o orgulho, os desejos, a honra, o poder, daqui a pouco tudo se apaga. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que fica para sofrer, para servir, para honrar essa vontade de Deus. Se nós olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 17, essa palavra realmente foi citada por D.L. Moody, que é tão, realmente, D.L. Moody, que é muito famoso nos Estados Unidos. E ele continuamente frisava essa palavra. E também essa palavra está no túmulo dele. E o mundo passa essa concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. Então nós podemos ver Davi. Davi, ele fazia as vontades, realmente, de Deus, e ele foi para Deus. Ele fez a vontade de Deus e foi para Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus e ir para Deus. Quando eu for para diante do Senhor Deus, vai ser tudo revelado como eu vivi diante do Senhor. Será que vai estar tudo seguro naquele tempo? Então nós que recebemos a salvação, agora temos a vida diante do Senhor, nós temos essa esperança gloriosa do reino dos céus, agora vivemos para a sua glória. Como Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, como dentre todos os mortos. Então nós participamos de uma vida esperançosa, que é melhor é serem dois do que um, porque melhor paga o seu trabalho. Existe uma palavra tão engraçada, quer dizer que é aquele que participa dentre os vivos. Então existe essa glória, existe essa esperança onde nós participamos. Quer dizer que existe a esperança gloriosa dos vivos, onde eles andam todos juntos. Então é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Do que adianta ter um leão tão feroz, mas que está morto? É melhor um cachorro que esteja vivo. Se olharmos para a glória deste mundo, os desejos deste mundo, parecem tão bons, tão gloriosos, mas não é nada, tudo passa. Então, mas diante do Senhor Deus, a nossa vida, nós pensamos em algo bom, algo pacífico, algo glorioso, mas não é nada diante do Senhor Deus. Então nós temos a vida deste mundo tão luxuosa, mas é como um leão morto, do que adianta? Então eu mesmo que tenho uma vida tão triste ao ver deste mundo, uma vida realmente sem sucesso ao ver deste mundo, eu estou feliz porque eu irei para a glória de Deus. Então nessa Bíblia, neste mundo, nós podemos ver as palavras de o vivo e o morto, o discernimento, a vivência do vivo e do morto, como se difere, como é que deve viver, como é que um vivo deve viver. Na Bíblia continuamente tem pregado essa palavra, tem trazido para nós esse ensinamento. Então um vivo precisa agir como um vivo. Um vivo ele não pode viver como um morto. Então agora, uma pessoa que vai para o céu precisa viver com uma pessoa que vai para o céu, não com uma pessoa que vai para o inferno. Então agora nós somos pessoas que estamos vivendo neste mundo, nós precisamos ser discernidos dessa concupiscência deste mundo, até a vinda do Senhor. Então se nós olharmos como este mundo está sendo caminhado hoje em dia, então nós precisamos ser pessoas que estamos vivendo no meio da graça, onde nós, como Enoque, poderemos entrar no reino dos céus. Então nós não sabemos se o Senhor ele chegará hoje. Se o Senhor não vier hoje, será que ele virá amanhã? Se ele não vier este ano, será que ele vai vir ano que vem? Então todas as vezes precisamos pensar nisso e esperar pelo Senhor. Então nós agora precisamos sempre estarmos preparados para não termos vergonha diante do Senhor. Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós te agradecemos. Então, Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor Deus. Senhor, pelo seu sangue precioso, nós somos salvos pelo Senhor. O Senhor Deus nos permitiu essa esperança, a glória diante de nós. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a esperança gloriosa para vivermos o restante de nossas vidas diante do Senhor. Nós agradecemos por essa glória.
Senhor, nós, enquanto vivemos neste mundo, nós vivemos neste mundo, mas não somos do mundo. Nós somos pessoas que fomos discernidos deste mundo de forma gloriosa. Senhor, nós sabemos que somos pessoas que iremos participar dentro do Senhor. Senhor, que o Senhor Deus permita para que não pecamos o nosso coração para as coisas deste mundo. Senhor Deus, que o Senhor Deus permita a sua graça, a sua vida para nós. Que o Senhor Deus possa permitir o objetivo para a nossa vida. Senhor, que o restante da nossa vida, que o Senhor possa conduzir, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a sua glória, tendo a esperança diante do Senhor, para que assim possamos ser conduzidos. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.